escreveu a matéria. Bolsonaro transformou o interrogatório numa live. E eu vou trazer alguns exemplos do que eu acho que é o que a Miriam Leitão está tentando comentar. Bolsonaro transformou seu interrogatório numa daquelas lives em que fala as maiores mentiras como se fossem verdades. Deste ponto de vista, pode-se dizer que ele foi bem no depoimento? Foi bem. Por esse ponto de vista, ele foi bem. Então tá bom. O problema é saber o que de tudo isso poderá ser usado em sua defesa para apagar as várias provas que ele mesmo produziu contra si ao falar tudo o que falou durante o seu governo e fazer tudo o que fez. As provas foram durante o governo dele, né? Que provas, Miriam Leitão? O que é que ele fez ao longo do governo dele enquanto presidente? Que crime, Miriam Leitão? Aí vamos começar, né? Dar uma olhada. Quando a Miriam Leitão diz, parece que foi uma live que o Bolsonaro fez, e até já pegando um gancho, até ali na questão da Veja, né? Os vídeos que o Bolsonaro queria ter mostrado e não pôde mostrar. Vamos lá, vamos agora sair procurando os vídeos. Eu não podia, e o outro lado podia, tudo aqui, ó, pronto. Por que se transformou numa live, né? O Bolsonaro começou a fazer campanha, basicamente. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fossem outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante até aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu cheguei aqui na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro. Usar as imagens minhas na ONU. Usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro, usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã, enriquecer o urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo o respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram inclusive uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes direitas, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, essa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Como já havia dito anteriormente, deu pra entender, né? Porque a Miriam tá meio chateada, né? O Bolsonaro pega a situação e começa a falar, né, alguns pontos, né, que na cabeça dele são verdades. Primeiro, então não são verdades, são mentiras que precisam... Como é que ela usa? Qual é a expressão que ela usa? As maiores mentiras como se fossem verdades. Não é uma grande mentira, né? Mas ele tá pontuando aí sobre as eleições de 2022. Continuando. Vou dar play. Melhor que Bolsonaro fale por ele mesmo, né? Bolsonaro vai falar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso e uma possível animosidade entre eles, né? Uma relação não muito bacana. Ao sair de uma reunião da Uni, ele falou, né? Derrotamos o bolsonarismo, né? A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa. Parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com o então advogado Barroso
vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. O senhor nunca viu tomando nenhuma providência contra um poder sequer da República. Nenhum. Nada. Fecha isso, fecha aquilo, zero. Desabafei muitas vezes porque eu entendi que certas decisões, né, a gente tem que respeitar, tem que cumprir, mas eu reagi a essas decisões. Não existia nada de concreto para ser feito contra o Poder Judiciário, no caso, como Vossa Excelência falou agora há pouco aí. Miriam Leitão não queria que Bolsonaro usasse esse momento, né, para falar sobre isso, né? Derrotamos o bolsonarismo. Aí tem esse aqui. Bolsonaro relembra. Cadê? Calma, aqui. Se liga. Não são meia dúzia de pessoas. 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Eu te dar o play só pra relembrar, porque tem tanto recorde diferente que, juro, difícil lembrar a ordem que coloquei as coisas. Mas aqui Bolsonaro vai utilizar a sua fala pra tentar demonstrar o seguinte, que é basicamente impossível ele ter dado um golpe. Ele vai relembrar, né, o último golpe aí que o pessoal aponta de 64, todos os elementos envolvidos para você conseguir tirar um golpe do papel. Não é só a minuta do Google, que foi até a expressão do Anderson Torres ontem. Mas vamos ver o que o Bolsonaro disse. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha de Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso é presente. Fala em golpe de Estado. Dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil. Graças a Deus estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal do Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê que está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que está certo, bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui é o norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. E a gente só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O After Day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Queria comparar o que aconteceu lá atrás. Sim, você tinha o Congresso apoiando o que estava acontecendo, uma movimentação orquestrada. Você teve os governadores democráticos. Você teve o núcleo todo do IPES, que reunia os maiores empresários deste país. Tipo o que fizeram contra Bolsonaro. Assim, o que aconteceu, eu acho que essa visão vem crescendo na sociedade, até em setores de esquerda, que Bolsonaro tomou um golpe de Estado.
Porque o que aconteceu em 64 parece muito similar com o que aconteceu ao Bolsonaro. Né? O apoio estrangeiro que teve lá em 64 para valendo, não só o dinheiro para financiar campanhas, o dinheiro para ajudar muita coisa, a Operação Brother Sun, né, com cargueiro aí para servir de logística, para garantir que não ia faltar petróleo, etc. Né? A tropa lá do Mourão Filho saindo lá de Minas, né? O governador Magalhães Pinto, envolvido até o talo na confusão. Então, como é que você quer comparar uma coisa como essa, todo aquele aparato que foi colocado na mesa, onde você tem o Ivan Haslocha, que você prova que ele era um agente da CIA, era o homem que levava as malas de dinheiro. Então, pelo amor de Deus, até quando vai ficar nessa conversa mole? É golpe, 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 e Bolsonaro teve que desmentir um monte de coisa ontem, mas vamos lá. Mais aqui uma fala de Bolsonaro falando sobre é golpe ou não é, é golpe ou não é, é golpe ou não é. Quem postou esse recorde aqui foi o próprio Flávio. Veja só. Eu vi a declaração do ministro José Múcio, da Defesa, no Roda Viva, né, há poucos meses, ele falando que o Rio de Janeiro não foi golpe. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa. Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, que foi presidente do TSE, inclusive. Outras, José Sarney, todo mundo falando isso, respeitosamente. Tá? O Rio de Janeiro não é questão de opinião, é questão de fato. Preenche os requisitos para um possível golpe de Estado? Não acredito que não. Tenho certeza que não. Eu estou com 70 anos de idade. Tá? Que pese alguns deslizes na minha vida, eu tenho plena consciência o que é um ato dessa natureza. Vou pensar uma coisa, Vossa Excelência. Quando eu me elegi presidente da República, eu olhei e falei, meu Deus, qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência? Coisas que aconteciam ali no começo do mandato, tinha gente poderosa, não do teu poder, né? Do legislativo, praticamente botar o dedo na cara e falar, eu quero tal ministério, eu quero tal diretoria de tal banco, se você não governa. É um inferno aquela vida. Mesmo assim, conseguimos, né, segurar muita coisa e dada a qualidade dos ministros, né, a voluntariedade deles, nós conseguimos superar uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica, uma catástrofe de Brumadinho. E de 4 anos tivemos apenas 2 anos pela frente. Não foi fácil. Você entende porque também a Mira Leitão ficou puta da vida, né? Ele vai, responde, aí já começa a relembrar o que ele fez no governo, as entregas, os resultados. Aí relembra de, pô, a gente só teve 2 anos pra governar. A imprensa ficou puta da vida, né? Eles não queriam que Bolsonaro tivesse espaço pra isso daí. Queriam que eles fossem mais incisivos durante o julgamento. Essa daqui é boa. O documento. E assim, esse aqui é tão surreal que eu vou mostrar pra vocês o que saiu na imprensa na época. Quando eu vi isso daqui, pra mim, literalmente, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 surpresa. A história lá do documento que foi impresso por Bolsonaro. Pra mim, 0 surpresa. Eu fico assim de cara, como você tem que lidar com um chamado jornalismo, né? Porque eles se chamam de jornalismo, que finge não saber do que tá acontecendo, sabe? E tentar vender o tempo todo a história que Bolsonaro é um golpista. É um golpista! Golpista! Escuta isso aqui, né? Começa com Paulo Gonet falando de um documento que estava na mesa de Bolsonaro. Golpe de Estado. O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber do... Estava na minha mesa, não? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. Eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa, estou comendo esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, um advogado, que extraiu do inquérito. Me permite a palavra, excelência? Pode continuar. Interrogatório, não. Depois... É isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu. Ele mandou para mim. Ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi a cópia, como pedi cópia de outras partes do processo e mandar por zap para mim imprimir. Mas, ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pegando para alguém, pegou em algum lugar esse discurso aí. Pois é. E foi parte do inquérito. E daí foi mandado para mim. Eu tomei conhecimento quando ele mandou para mim.
Eu acho que o motivo daquilo seria o telefone do Cid. O documento que foi encontrado lá com o Bolsonaro estava no inquérito. O Bolsonaro queria ver que documento era esse. O Paulo Bueno mandou para o Bolsonaro por WhatsApp e imprimiu. E o Gonês está perguntando sobre isso. E sabe por que isso me incomoda? Eu acho que isso foi em janeiro ou foi em fevereiro de 2024. Foi na